Fala aí, Gabriel, hoje é mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos estar falando aqui sobre Godzilla e Kong, o Novo Império outra vez. Estaremos falando mais especificamente sobre os macacos que nós vemos na tribo do Scar King. Quem são eles? O que são eles, na verdade? Bem, então, sem mais enrolação, vamos começar. O Godzilla e o Novo Império, no novo filme, nós vemos o Kong procurando por uma família na Terra Oca, após ele ser enganado. O Godzilla vs Kong, que teria uma família dentro da Terra Oca, ele estaria procurando durante 3 anos por essa tal família. E ele acaba achando uma tribo de outros primatas que estavam sob o controle de Scar King. Nessa tribo nós temos 4 macacos diferentes praticamente. Nós temos o próprio Scar King, que é um macaco que parece um chimpanzé misturado com um orangotango, que é o líder. Nós temos outros que parecem chimpanzés ou até mesmo gorilas, que são soldados do Scar King. E nós temos os outros, temos uns que são mais avermelhados, são filhotes, provavelmente filhos do Scar King, e provavelmente Suco é um desses. Nós temos os gorilas em geral, ou também alguns parecem chimpanzés, que estão aí, né, sendo escravizados pelo Scar King. E há muito tempo, desde que nós soubemos desses outros macacos, a fandom ficou em dúvida se eles seriam ou não Kongs. Na verdade, quando foi revelado o Scar King lá no teaser, muita gente pensou que eles seriam um Kong, uma subespécie de Kong, coisa do tipo, o que foi confirmado depois que não era um Kong. Mas a questão são os outros macacos depois que foram vazados, se depois a gente viu em trailers e tudo mais, e muitos dos fãs ficaram na dúvida se seriam ou não Kongs. Alguns teasers, TV spots no caso, né, dão a entender que sim, falando que pensávamos que o Kong era o último de sua espécie, mas estava errado. Essa frase nunca está no filme de verdade. E vale lembrar que esses macacos também nunca são mencionados o nome deles no filme, né, o nome da espécie. E eles são referidos como primatas, né, grandes primatas, e não necessariamente como Kongs. E, enfim, ficou essa grande dúvida por muito tempo. E a dúvida foi respondida graças ao designer dos Kaiju no perguntas e respostas, que ele acabou deletando. Existe print e, enfim, tem imagens que, vamos dizer isso, tem páginas que colocaram o post como referência antes dele ser apagado e tudo mais. Enfim, só existem evidências que sim, ele realmente disse isso, embora ele tenha sido deletado, junto com várias informações, como por exemplo que o Godzilla evoluído não era permanente, de que monstro pertenciam os sócios que montavam o chicote do Scar King, coisa do tipo. E enfim, foi tudo apagado, né? Provavelmente o Legendary pediu pra ele apagar, não sei exatamente ao certo, mas enfim, acabou sendo apagado. Mas ele tinha respondido um pouco a respeito desses outros grandes primatas e o que eles eram. Bem, basicamente ele foi perguntado alguma coisa a respeito sobre se eram da mesma espécie do Kong ou de outra espécie. E a resposta que ele dá é que eles são de outra espécie. E nós temos isso basicamente, e isso não responde completamente a nossa pergunta. Eu acho que é algo que a gente talvez tenha que esperar pro livro da arte, com mais informações mais no futuro. Porque nós temos aí muito provavelmente vamos saber a espécie eventualmente, coisa do tipo. Mas aí é dito que seria uma outra espécie. E ele disse isso. Mas nós não temos a resposta completa justamente porque, como eu falei, nós vemos vários tipos de macacos lá. O Scar King é evidente que é outra espécie, assim como o Suco, que ele é muito provavelmente um híbrido entre a espécie do Scar King e dos outros macacos. Mas, bem, nós sabemos disso. Acontece que nós não sabemos exatamente no que ele estava se referindo. Se ele está se referindo que todos os outros macacos sejam outra espécie, o que eu acredito que seja o caso, ou se ele está dizendo que os soldados de Scar sejam outra espécie, mas os escravizados ainda são Kongs, ou coisas do tipo. Nós não temos essa informação completamente concreta, e eu acho que é o que nós temos que esperar um tempo a mais, porque como ele apagou aquilo, provavelmente por responder coisas que ele não deveria a respeito Legendary, não permitiu, né? E eu acho que depois de um tempo, quando saiu o livro da arte e tudo mais,
as informações já estiverem mais dissipadas, aconteça outra pergunta e resposta, se alguém possa responder isso de fato. Porque aparentemente, realmente o Kong é o último de sua espécie, e ele achou outros primatas, né, outros que, embora não sejam da sua espécie, formem uma família para ele. Ou talvez, realmente ainda tenham outras da sua espécie, o que é um tanto improvável. Mas pode ser que sim, sejam ainda da espécie do Kong e outros não sejam. Só o tempo dirá realmente. E, bem, sobre os grandes primatas são provavelmente uma classe de titãs, que são grandes primatas, que nós temos várias espécies, né? Nós temos ali o soldado Scar King, nós temos o Scar, nós temos os Kongs, e talvez os outros macacos, enfim. Kongs fazem parte do grupo dos grandes titãs, dos grandes primatas, mas nem todo o grande primata é um Kong. Mas enfim, basicamente é isso que nós temos. Tá aí a print que ele responde, que são outras espécies. Mas enfim, não vai ser isso. Muito obrigado pelos assistirem, espero que tenham gostado. Servidores de Discord e redes sociais estão aí na descrição. Até o próximo vídeo. Falou.